Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, queridos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra de Deus pelo capítulo 8 de Mateus. No capítulo 8 de Mateus, nós percebemos que Jesus encerra o Sermão do Monte, né? Ele desce o monte e ele passa a fazer a sua caminhada. E nessa caminhada o acompanham dois grupos. Um grupo que nós classificaríamos como a multidão, né? Aqueles todos que estavam buscando a Jesus pelas bênçãos que ele poderia proporcionar, pela cura de enfermos, pela libertação, né, de algumas pessoas que eram possuídas por demônios, pessoas que buscavam a bênção, né? E entre essa multidão haviam outros que conseguiram enxergar o Messias esperado, o Messias aguardado, o Filho de Deus, né? Então Jesus desce o monte e logo que ele desce o monte ele se depara com algumas situações, né? Ele cura um leproso, ele se depara com um centurião que deseja a cura do seu servo, ele se depara também com a sogra de Pedro que estava enferma e com febre, e no momento que ele entra na casa de Pedro, ele cura aquela mulher e aquela mulher instantaneamente se levanta e começa a servi-lo. Quer dizer, ela teve uma recuperação instantânea e isso realmente é milagroso. Mas há um momento que nós precisamos refletir, né? Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, se teve algo que ele fez muito no ministério terrestre, no ministério terreno dele, foi realmente curar enfermos e expulsar demônios, sem sombra de dúvidas. Alguns cristãos acham que isso era algo que o próprio Jesus deveria fazer, né? E só ele teria esse poder de curar enfermos e de expulsar demônios. Mas a palavra de Deus nos diz aqui em Marcos, capítulo 16, 17 e 18, a palavra nos diz: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós podemos crer, né, com firmeza que todo aquele que crê em Jesus pode também realizar esses sinais. Existem alguns cristãos que creem que esses sinais eram apenas para a era apostólica, entendendo a era apostólica como todo o período entre a ascensão de Cristo e a formação do cânon bíblico, né? A formação da Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, uma vez que todos os livros foram escritos, não haveria mais razão para crermos que esses sinais seguiriam os que creem em Jesus. Eu, pessoalmente, não penso dessa forma. Eu realmente creio que ainda hoje esses sinais seguem aqueles que creem em Jesus. Amém? Nós temos visto isso constantemente na nossa caminhada pastoral. É uma experiência que nós fazemos todos os dias, experiências pessoais que nós temos, inclusive, com relação à cura de enfermos, com relação à expulsão de espíritos malignos. Então eu só posso realmente crer que esses sinais continuam seguindo aqueles que creem em Jesus. Amém? Quero também falar com você sobre outro aspecto importante que Jesus nos traz aqui, que é quando ele fala para aquela multidão toda que estava seguindo a ele. Ele diz àquela multidão: olha, me sigam até o outro lado do mar. Ele ordena aquelas pessoas que passem para o outro lado do mar. Pessoalmente, eu creio que Jesus está simplesmente pronunciando que logo mais ele falaria para um mestre da lei, né? Existe um preço para seguir Jesus, existe um preço para se seguir ao nosso Salvador, né? E é importante nós compreendermos essa frase que ele usa logo aqui à frente, né? Um mestre da lei aproveita aquela oportunidade e pergunta, e afirma para Jesus que o seguiria por onde ele fosse.
Então Jesus nesse momento olha para aquele mestre da lei e ele diz para aquele mestre da lei, olha, presta atenção, as raposas têm suas tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, queridos, eu creio que Jesus quis chamar aquele mestre da lei a uma realidade. Aquele mestre da lei disse, olha, eu vou te seguir, mais ou menos como Pedro fez com Jesus um pouco antes da crucificação, né? De forma nenhuma te negarei. E acabou negando a Jesus 3 vezes, né? Então eu creio que o mestre da lei teve uma atitude semelhante à de Pedro. Por onde você for, te seguirei. E Jesus disse para aquele homem, olha, reflete bem se você realmente quer me seguir, porque aqueles que querem me seguir, eles têm que entender que o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então reflita bem se você realmente quer seguir. É evidente, querido, que Jesus esperava uma resposta afirmativa daquele homem. Assim como Jesus espera uma resposta afirmativa nossa. Ele simplesmente nos adverte, existe um preço para seguir-me. Existe um preço para ser meu seguidor, para ser meu discípulo. Então ele não está falando que aquele que o segue não terá onde repousar a cabeça. Não é isso propriamente, mas ele está dizendo, aquele que o segue tem que estar disposto a passar por esse tipo de privação. Quando nós vemos a caminhada de Cristo, né, até o momento da crucificação e até depois que ele ressuscita, nós vemos que em todos os momentos Jesus sempre teve onde se hospedar, sempre houve alguém para cuidar de Jesus, para alimentar a Jesus, para contribuir com o ministério de Jesus, né? E eu creio isso com muita firmeza também pelo que diz a palavra de Deus, agora em Lucas 18, capítulos 28 e 30, né? Num diálogo entre Pedro e Jesus, Pedro disse, eis que deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, queridos, o que Jesus está dizendo claramente aqui é que todo aquele que o segue tem que estar disposto a passar por esse tipo de privação. No entanto, a palavra também diz que todos aqueles que estão dispostos a passar por esse tipo de privação serão protegidos por ele e receberão ainda neste mundo, ainda nesta era, né, muito mais. E na idade vindoura, né, no tempo vindouro, receberão a vida eterna. Então é importante percebermos isso, que nós temos que priorizar a Cristo, que nós temos que priorizar o reino de Deus. A palavra também nos diz que nós não devemos andar ansiosos, buscando o que vestir, buscando o que comer. A palavra nos diz que os ímpios é que correm atrás dessas coisas. O Pai sabe que nós necessitamos dela. E a palavra nos diz que nós devemos priorizar. Olha a palavra, que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sei que você é um seguidor de Cristo, eu sei que você é um discípulo do Senhor Jesus, e eu creio com toda certeza que Cristo completará a boa obra que já começou em você. Que Deus te abençoe e até logo.